Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, nós queremos te apresentar as nossas vidas, Senhor. Cada pessoa, meu Deus, que está assistindo essa aula neste momento, que o Senhor vá abençoando, meu Deus, que o Senhor vá repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha dar sabedoria, Deus, entendimento, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor venha guiar, meu Pai, conduzir e repreender todo o engano de Satanás, Senhor, das nossas vidas, que o Senhor venha nos aumentar a nossa fé, meu Pai, que o Senhor venha nos encher com Teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir e nos ajudar a permanecer de pé, Senhor, diante de Ti, Senhor, fazendo a Sua vontade, meu Pai, cumprindo a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, e que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Os Cônjuges e o Poder da Comunicação. Nós vamos fazer a leitura que está em Salmo 19, do versículo 1 ao 6, e Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 22, que diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Tiago 1. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundície e todo acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pôde salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém? Então, essas passagens que nós lemos, a gente percebe nelas o poder, a importância da comunicação. E nós sabemos que a comunicação ela é importante em todas as áreas da nossa vida, e no relacionamento conjugal e familiar não poderia ser diferente. E é muito importante a gente entender uma coisa, que não é simplesmente você falar, mas você comunicar. E nós sabemos também que é muito importante como a gente fala, a hora que a gente fala e as palavras que a gente usa, né? Porque às vezes a gente fala a coisa certa, mas na hora errada e da maneira errada. Então nós precisamos ter essa sabedoria, né? E a gente pode pedir a Deus que nos dê essa sabedoria, que nos dê esse discernimento da maneira correta, a hora correta e as palavras corretas que nós devemos usar. E o segredo para uma comunicação saudável é o respeito e o amor. Nós já estudamos sobre isso, né? E a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, deve amar. E a esposa deve honrar e respeitar o seu marido. Então, se a gente usa esses dois elementos na nossa comunicação, com certeza vai ser uma comunicação saudável, uma comunicação eficiente. É muito importante que haja o respeito e o amor, porque muitas vezes a gente quer falar algo que precisa ser dito, que está nos incomodando, mas a gente fala da maneira errada, a gente fala sem respeito, a gente fala de uma maneira que ao invés de ajudar, faz prejudicar o relacionamento. Então a gente precisa de ter muito cuidado a maneira que nós estamos falando no dia a dia com o nosso cônjuge, né? Dentro da nossa família. Muitas vezes a gente tem muito mais respeito
com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro da nossa casa. Às vezes a gente acha que em casa a gente pode falar de qualquer jeito, que a pessoa é obrigada a aceitar, a pessoa vai ter que nos aturar, né? E fora a gente fala com muito mais cuidado, com muito mais respeito. Às vezes, dentro da sua casa, quando o seu filho erra ou o seu cônjuge erra, você fala com ele de uma maneira, às vezes até agressiva e desrespeitosa. Mas no seu ambiente de trabalho, se um colega seu de trabalho erra ou se o seu chefe erra, você fala de uma maneira completamente diferente. Você tem muito mais calma, você tem muito mais respeito. E por que você trata melhor os de fora do que os de dentro de casa? Tinha que ser o contrário, né? Mas a gente tem que tratar todos com respeito, tanto os de fora quanto os de dentro, principalmente os de dentro de casa. Então a gente tem que ter esse cuidado na nossa comunicação, a gente sempre falar com amor e com respeito, amém? Nós estudamos, né, sobre a criação da mulher e a gente viu que quando Deus criou a mulher foi porque Adão se sentia sozinho, porque ele não tinha com quem conversar. Né? Ele podia conversar com Deus, mas fora Deus, ele não conversava com mais ninguém, porque os animais eles não podiam se comunicar com ele. Então ele sentia falta de alguém com quem ele pudesse conversar, com quem ele pudesse dividir as coisas mesmo do dia a dia. Então Deus criou a mulher com uma grande capacidade comunicativa. Tanto é que a quantidade de palavras que a mulher diz num dia, que a mulher precisa falar num dia, é muito superior à quantidade de palavras que o homem tem que falar. Então, assim, a mulher ela tem uma grande capacidade de comunicação. E a gente não pode negligenciar o diálogo dentro do relacionamento, porque às vezes uma coisa simples, uma coisa que seria fácil de ser resolvida, de ser recuperada, se você não fala, acaba se tornando algo grande, um grande problema. Então nós precisamos usar a comunicação, usar esse diálogo, esse dom que Deus nos deu para resolver esses problemas simples do dia a dia. A gente precisa de ter coragem de falar aquilo que está nos incomodando, a gente precisa sentir liberdade, né, com o nosso cônjuge dentro da família, de falar aquilo que nos incomoda, mas sempre, como eu disse, com respeito e com amor. E aí o primeiro tópico diz assim: a comunicação e sua importância para os relacionamentos. Deus, ele existe desde a eternidade e a palavra de Deus diz que são em 3 pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse mesmo Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e por conta dessa semelhança, né, que o homem foi criado com Deus, ele tem essa capacidade de se comunicar, que é diferente dos outros animais. Amém? Então isso é um dom que Deus nos deu e ao mesmo tempo tem um poder extraordinário. A Bíblia fala isso em diversos versículos, né? É o poder incrível que tem as nossas palavras, o poder incrível que tem a comunicação, que tem o diálogo, e nós não podemos subestimar isso, amém? A definição do termo e suas implicações. A palavra comunicação, ela vem do latim comunicare e significa o ato de repartir, distribuir e participar. Então, literalmente, comunicação é tornar comum uma ação. É você compartilhar, né? Você dividir. É uma capacidade que Deus nos deu de transmitirmos qualidades, informações, atitudes de uma pessoa para outra. Tudo isso a gente faz através da comunicação. Então, comunicar é o ato de você socializar, de você compartilhar, de você repartir com o próximo os seus valores, os seus sonhos, as suas angústias, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas alegrias, as suas tristezas, tudo isso. E quando há uma comunicação, existe unidade. E isso é muito importante para o casal. É muito importante que o casal se comunique. É muito importante que o casal converse. E parece assim desnecessário a gente falar isso, mas infelizmente existem muitos casais que não conversam, né? Que eles não têm liberdade de falar um com o outro aquilo que está sentindo, aquilo que está incomodando. Então, para o casal, a comunicação ela é vital. Então, é importante notar que o ato de comunicar implica confiança, né? Porque são questões pessoais que estão sendo reveladas um ao outro.
tem que haver liberdade, né? Você tem que se sentir livre para falar aquilo que você quer, aquilo que você precisa compartilhar. Cumplicidade, porque a gente não vai compartilhar algo importante com alguém que a gente ignora. Credibilidade, porque quando você comunica algo a outra pessoa, você está se mostrando, você está se revelando, você está abrindo a sua intimidade para aquela pessoa. Então você tem que ser alguém em quem você tem credibilidade, em quem você confia, em quem você acredita. E diálogo, né? Porque por meio das palavras o casal estabelece comunhão. Amém? A comunicação e a linguagem adequada. Em síntese, para que haja comunicação, são necessários alguns elementos, né? Que é o transmissor, aquele que transmite a mensagem. O receptor, aquele que recebe a mensagem. E o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. A mensagem, o canal pode ser verbal, né? Você falando, pode ser escrito, você escrevendo, pode ser não verbal, que é através da expressão corporal. Às vezes, sem falar nada, a gente comunica alguma coisa, né? Através do nosso olhar, através da nossa expressão facial, através de um gesto que nós fazemos. Então, tudo isso é um canal que a gente transmite uma comunicação. E quanto melhor, né, forem os pontos em comum existentes entre esses elementos, melhor e mais eficaz vai ser a comunicação. Então, o transmissor, que é aquele que está transmitindo a mensagem, ele precisa estar atento, né? Ele precisa observar, né, quais são as especificidades de quem vai receber a mensagem. Porque, por exemplo, não adianta você falar em português para uma pessoa que não sabe falar português, ela não vai entender absolutamente nada. E também não adianta você usar uma linguagem que a pessoa não entende, né? Com palavras que a pessoa não vai entender. A maneira que você fala com uma criança, as palavras que você usa para falar com uma criança, não são as mesmas palavras que você usa para falar com um adulto. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Qual é a palavra que nós vamos usar, qual é a linguagem, né? A maneira que a gente vai se expressar, se comunicar. A gente tem que usar sempre um vocabulário que seja acessível, amém? Então, a comunicação, ela é produto da nossa capacidade de pensar, de planejar e de agir. E ela não pode ser fruto do acaso. A gente não pode falar por falar da boca para fora. A gente tem que pensar aquilo que nós vamos dizer, né? Então, se os cônjuges, eles não estabelecem uma comunicação e eles vivem dentro de casa como se fossem estranhos, pessoas que não conversam, pessoas que não compartilham, pessoas que não se comunicam, a chance disso dar errado é muito grande. Então, é necessário que esse isolamento seja rompido, né? E quando um cônjuge ele se isola, né? Quando não existe essa comunicação, você abre portas para que o inimigo ataque, né, a mente daquela pessoa, para que ele coloque ideias e sugestões que muitas vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo. Por isso que é muito importante nós conversarmos. A comunicação a serviço de Deus. Deus, ele é eterno. E tudo o que existe, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, é fruto do ato comunicativo de Deus. Quando a gente lê lá em Gênesis, quando fala sobre a criação, como é que Deus criou todas as coisas? Deus disse, haja luz. Deus disse isso, Deus disse aquilo. Foi através da palavra de Deus. Então, Deus foi falando e as coisas foram existindo. Então, ele utiliza a linguagem de maneira correta, né? A fim de comunicar a sua vontade, a fim de comunicar a sua decisão e sempre de modo eficaz. A gente observa na Bíblia várias maneiras que Deus usou para comunicar a sua vontade, né? Às vezes através de exemplos, né? Através de pessoas, através de profetas e sempre de uma maneira que as pessoas podiam entender. Muitas vezes elas não obedeciam aquilo que Deus estava comunicando, mas não é porque elas não entendiam, é porque elas não queriam obedecer mesmo. E além disso, né, a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Então, através do verbo que é Jesus, ele manifestou aos homens o seu amor, né? Um amor tão grande, um amor tão glorioso, um amor tão maravilhoso que foi capaz de entregar o seu Filho único
para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Deus, ele ama tanto se comunicar conosco que ele quer ouvir as nossas orações. A Bíblia diz que Deus sabe antes da gente falar, mas mesmo assim ele quer ouvir, ele quer que a gente fale. Por quê? Porque ele quer se comunicar conosco, ele quer ouvir a nossa voz e ele quer falar conosco. Amém? E se por um acaso, um casal, por causa de bloqueios, por causa da criação que teve, por causa de traumas, eles têm dificuldade de manter essa comunicação dentro de casa, esse diálogo, essa conversa, não podemos nos esquecer jamais, que existe um Deus no céu que é especialista em comunicação, e nós sempre podemos recorrer a esse Deus, e reconhecer para o cônjuge também, olha, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me expressar, mas isso, assim, e falar realmente o que está sentindo, o que está pensando, se expressar para o seu cônjuge, mas sempre pedir auxílio ao Senhor, pedir ajuda a Deus, para que Deus dê sabedoria, e se você não tem essa facilidade, para que Deus te ajude a você conseguir se comunicar, com o seu cônjuge, com seus filhos, de uma maneira correta, de uma maneira eficiente, com respeito e com amor. Amém? A comunicação como oportunidade para conhecer o outro. Eu conheço a minha esposa, grande parte do sucesso do casal está sobre os ombros do marido. A gente viu nas outras aulas a responsabilidade que o marido tem, que é uma responsabilidade muito grande como líder do lar, como líder da casa. E aí ele tem também essa responsabilidade de nutrir, de suprir a sua família, tanto a sua esposa como seus filhos, com amor, com fé, com cuidados, e nessa vida com Deus também. Então, como sacerdote da casa, ele deve conduzir e orientar relacionamentos no ambiente familiar. E para que esses papéis se cumpram, ele precisa conhecer muito bem a sua esposa, conhecer muito bem os seus filhos, as suas preferências, os seus gostos, entender as limitações de cada um. Mas o que acontece na prática? Muitos homens, eles não querem isso. Eu já tenho que trabalhar, eu já tenho que prover, eu já tenho que fazer tantas coisas, eu já tenho tanta responsabilidade, que ele não está muito preocupado com essas coisas relacionadas a relacionamento, assim, no dia a dia, da casa. Então, para um conhecer o outro, é muito importante observar o comportamento. Então, é importante que o marido observe a sua esposa, não ignore o que ela fala, não ignore os gestos, não ignore as coisas no dia a dia. Então, cada tomada de decisão revela a personalidade do outro. Precisa também valorizar o que o cônjuge tem a dizer. Muitas vezes, os homens eles não estão tão interessados em conversar com as suas esposas, em ouvir o que elas têm a dizer. Às vezes, eles estão tão cansados, trabalhando tanto assim no dia a dia, tantas preocupações, tantas responsabilidades, que quando eles chegam em casa, eles querem somente descansar. E esse descansar não inclui, conversar com sua esposa, não inclui conversar com seus filhos, E aí eles acabam passando muito tempo, assim, em frente à televisão mesmo, sem fazer nada, assim, descansando a mente, E não querem se envolver nas coisas da família. Mas isso não é bom, É importante que o homem participe, que ele valorize, que ele conheça, que ele converse com a sua esposa, converse com os seus filhos, mesmo que ele esteja cansado. Uma coisa simples, que é perguntar como foi o seu dia, porque isso demonstra que você se preocupa, isso demonstra cuidado, isso demonstra interesse pelo outro. E fazer essa pergunta não apenas para a esposa, mas também para os filhos. E agora a esposa, eu conheço meu marido, então a edificação do lar passa pelas atitudes e obras da mulher. É o que a Bíblia fala, Uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma tola com as suas próprias mãos destrói. Então a mulher, ela tem uma percepção mais aguçada e ela consegue perceber quando ela deseja e quando ela está interessada, notar detalhes que muitas vezes passam despercebidos ao homem. E aí ela sabe agir de uma maneira que agrada o marido e que ela consegue sabiamente conseguir aquilo que ela quer. Amém?
E quando a mulher ignora essa sabedoria, ela se torna a mulher tola que a Bíblia fala, que destrói a sua casa e a sua família com as suas próprias mãos. E aí os problemas aumentam, né? E os problemas familiares aumentam, inclusive, problemas de todas as áreas. Então, assim, é muito importante que a mulher tenha essa sabedoria, que ela use esse dom e esse talento que Deus deu para o sucesso da sua família, né? Então, observar o seu marido, né? Perceber se ele está agindo de maneira diferente, se ele está com algum problema, oferecer ajuda, né? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer, né? Com os filhos, a mesma coisa. Então, é muito importante que a mulher ela esteja atenta e presente, amém? Eu conheço os meus filhos, então é fundamental que a criação dos filhos ela seja conduzida de uma maneira sem fazer acepção. A Bíblia não diz que o Senhor ele não faz acepção de pessoas? Então os pais eles têm que agir de uma maneira mais igual possível, né? Não pode ter filhos prediletos, né? Tratar um filho melhor que o outro. Muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Alguns filhos eles são tratados de uma maneira mais especial pelos pais. E isso não faz bem para os filhos, né? Para a criação dos filhos. Então, os pais eles precisam ter essa sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que tem que tratar os filhos de maneira igual, porque pessoas diferentes, elas precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Eu já falei isso em outra aula, né? Sobre a linguagem do amor. Então, nem todo mundo se sente amado sendo tratado da mesma maneira. Tem um filho que ele se sente amado através do toque físico. Então, o pai precisa tocar, o pai precisa abraçar, o pai precisa beijar. Mas tem outro filho que ele se sente mais amado através de palavras de afirmação. Então, o pai precisa elogiar, o pai precisa falar palavras que o filho vai se sentir amado. Então, assim, cada um tem um jeito de se sentir amado. Então, o pai, ele não pode tratar todos da mesma maneira, porque cada pessoa exige um tratamento diferente, mas ele precisa amar todos. Ele não pode dar privilégios para um em detrimento do outro. Amém? Ruídos da comunicação. Então, muitas pessoas acham que comunicação é só você falar. E isso é um engano, porque muitas vezes a gente fala, mas não é compreendido, mas não é ouvido. Porque muitas vezes as palavras elas se perdem no caminho. Às vezes você está falando e a pessoa não está prestando atenção. Às vezes a pessoa está até prestando atenção, mas ela não está entendendo. Então, assim, a comunicação acontece quando o que o transmissor, que é aquele que está falando, que está transmitindo a mensagem, está dizendo algo que realmente o receptor, que é aquele que está recebendo, está entendendo. Então, às vezes é até bom a gente perguntar, você está me entendendo? Você está acompanhando? O que eu quis dizer? Né? Perguntar se a pessoa realmente entendeu, né? Para que esses ruídos de comunicação, eles sejam resolvidos. Amém? O poder da palavra temperada. O apóstolo Paulo, ele utilizou uma metáfora do tempero para falar da importância de você falar da maneira correta. Em Colossenses 4:6 está escrito assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Então, assim, é muito importante a gente saber utilizar as palavras certas, porque quando a gente coloca o sal no alimento, é importante porque ele realça o sabor. Mas se a gente coloca muito sal, fica salgado. E se a gente não coloca sal, fica insosso e não fica gostoso. Então, assim, a gente precisa temperar também as nossas palavras. A gente precisa falar de maneira correta, né? A Bíblia também diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lá no começo também nós lemos que a gente precisa ser tardio em irar-se. Então nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós usamos, com a maneira que nós falamos. Amém? A expressão corporal e a comunicação. A gente falou muito sobre a comunicação verbal, a maneira que a gente fala, se comunica, se expressa, as palavras que a gente usa, mas a gente não pode se esquecer que existe também a comunicação não verbal.
Eu falei um pouquinho sobre isso lá no começo, né? Às vezes a gente transmite uma mensagem através de gestos, através de olhar. Muitas vezes a gente fala uma coisa com a nossa boca, mas com nossa expressão facial, com os nossos gestos, nós estamos dizendo outra coisa completamente diferente. E a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela percebe tudo isso. Não somente o que nós falamos, mas o tom com que nós falamos, a expressão facial, os gestos que nós usamos. Então, tudo isso nós precisamos ter muito cuidado na hora que nós estamos nos comunicando. Amém? Antigamente, né, os pais, eles precisavam somente olhar para o filho e ele já sabia o que o pai estava querendo dizer, sabia se tinha feito alguma coisa errada, sabia se estava encrencado. Então é essa comunicação não verbal, que às vezes você não utiliza palavras, mas você utiliza um olhar, você utiliza um gesto, você utiliza uma expressão facial. E a cordialidade na comunicação, isso é muito importante, porque cordialidade significa a manifestação explícita de afeto e simpatia. E essa manifestação ocorre quando uma pessoa coloca-se no lugar da outra. Então é inaceitável o tratamento grosseiro e rude entre marido e mulher. Muitas vezes os homens eles são mais grosseiros ao falar, mas tem muitas mulheres que são grosseiras também. Elas são desrespeitosas, elas são irônicas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com a maneira com que nós falamos. A Bíblia diz assim, ó: é melhor morar no canto de um telhado do que com uma mulher rixosa. Então não são apenas os homens, né, que precisam ter cuidado com o seu comportamento. As mulheres também precisam ter cuidado, né, no dia a dia. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado como a gente fala com as pessoas, como eu disse lá no começo, especialmente na nossa casa, na nossa família, porque muitas vezes a gente trata melhor a pessoa de fora, porque a pessoa da rua, a gente tem vergonha de tratar mal e a gente se comporta melhor, a gente fala melhor do que com as pessoas de casa. A gente tem que tratar bem todas as pessoas, mas as pessoas da nossa família, da nossa casa, a gente tem que tratar melhor ainda, porque a gente tem que tratar com amor, né? Como eu disse, nós temos que tratar com respeito e com amor. A gente precisa ter sempre esse cuidado, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: uma questão que não se pode perder quando o assunto é comunicação conjugal é o amor. Sem amor, nada subsiste na vida a dois. Quando forem chamar a atenção um do outro, marido e esposa devem permitir que o Espírito Santo traga à memória deles o texto de Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Que Deus abençoe as famílias e que dê a elas o poder para se comunicarem com graça e amor. A gente já teve uma lição que falou, né, que quando a gente se casa, os dois são uma só carne. E quando nós falamos de família, a gente tem que ter na nossa mente esse sentimento de equipe, né, de trabalhar em conjunto, um trabalhando para o bem do outro, um trabalhando para o sucesso do outro, um ajudando o outro, um amando e respeitando o outro. Tanto o marido e a esposa, quanto os filhos. Então precisa de ter isso na família, né? A gente precisa tratar a nossa família com amor, com respeito, com cuidado. Nós precisamos estar sempre atentos, né, às pessoas da nossa família, né? Aos filhos, ao marido, à esposa. Nós precisamos ter esse cuidado, porque assim, independente da responsabilidade de cada um, o bem-estar da família ela é responsabilidade de todos, né? A felicidade da família ela é responsabilidade de todos. Então é muito importante a gente aprender a se comunicar de maneira correta, porque assim é fundamental para o sucesso da família. Muitas vezes coisas pequenas, problemas pequenos se tornam coisas muito grandes e podem acabar com a família, né? Levando ao divórcio, né? Ao fim daquela família. Então a gente precisa tratar no começo, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos problemas, a gente já precisa cuidar, a gente já precisa tratar para não se tornar algo grande. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e nós não podemos negligenciar essa responsabilidade que nós temos. Porque para que uma família seja bem sucedida é responsabilidade de todos, amém? E essa é a lição de hoje e que os irmãos compartilhem com outras pessoas e até a próxima aula em nome de Jesus.